Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre fui cética, do tipo que busca explicações lógicas para tudo. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não tem explicação. Me mudei para um apartamento pequeno, antigo, mas aconchegante. O aluguel era barato e eu precisava de um lugar para começar minha nova vida. No primeiro mês, tudo correu bem, mas logo, as noites começaram a ficar estranhas. O primeiro sinal foi o barulho. Sempre por volta das 3 da manhã, eu ouvia risadas baixas no corredor. Era o tipo de som que faz a pele arrepiar. Não era um riso normal. Parecia infantil. No começo, pensei que fosse o filho dos vizinhos. Mas depois descobri que o apartamento ao lado estava vazio há anos. Depois vieram os brinquedos. Toda manhã, eu encontrava pequenos brinquedos no chão do corredor. Bolinhas de gude, peças de boneca, um ursinho de pelúcia jogado num canto. Eu não os reconhecia. Eu não tinha crianças em casa. Tentei ignorar. Convenci a mim mesma de que talvez o antigo morador tivesse deixado aquelas coisas para trás. Até aquela noite, acordei com um barulho seco. Bum, bum, bum. Alguém estava quicando uma bola no chão. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinha no apartamento. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Respirei fundo, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas quando abri a porta, a bola parou de quicar no exato momento em que meus pés tocaram o corredor. Olhei ao redor. Nada. O apartamento estava mergulhado em um silêncio absoluto. Foi então que senti. Alguém estava atrás de mim. Virei lentamente. No canto do corredor, de costas para mim, estava uma criança pálida, parada, imóvel. Ela usava um vestido velho e sujo. Os cabelos escorriam sobre o rosto, escondendo sua expressão. Tentei falar, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, a menina inclinou a cabeça para o lado e sussurrou. Ele está vindo. Num piscar de olhos, ela desapareceu. Senti o ar ficando pesado. O apartamento, antes quente, se tornou um gelo cortante. E então ouvi uma risada, mas dessa vez não era uma criança. Era uma tarde chuvosa quando a pequena Laura e sua mãe visitaram um brechó antigo na cidade. O local era conhecido por vender objetos curiosos e cheios de história. Enquanto a mãe procurava por móveis, Laura se encantou com um boneco de porcelana em uma prateleira empoeirada. Ele tinha cabelos loiros cacheados, olhos azuis brilhantes e um vestido de renda desbotado. Apesar de parecer antigo e um pouco assustador, Laura insistiu para levá-lo para casa. No começo, tudo parecia normal. Laura batizou o boneco de Charlie e o levava para todos os lugares, inclusive para a cama à noite. Mas, após alguns dias, coisas estranhas começaram a acontecer. A mãe de Laura notava que o boneco mudava de posição sozinho. Às vezes estava sentado na cadeira quando ela tinha certeza de que Laura o deixará deitado na cama. Outras vezes, ele aparecia em lugares onde Laura nem tinha ido, como no topo da escada ou na cozinha. Uma noite, a mãe de Laura ouviu risadas vindas do quarto da filha. Pensando que Laura estava acordada, ela foi verificar, mas encontrou a menina profundamente dormindo. O boneco, no entanto, estava sentado na cadeira ao lado da cama, com os olhos fixos em Laura. A mãe sentiu um calafrio, mas decidiu que estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, Laura começou a agir de forma estranha. Ela falava sozinha, como se estivesse conversando com alguém, e sempre mencionava o nome Charlie.
Quando perguntada sobre o que fazia, Laura respondia: Charlie é meu amigo. Ele me conta histórias e diz que quer brincar para sempre. Preocupada, a mãe decidiu investigar a origem do boneco. Ela voltou ao brechó e perguntou ao dono sobre o boneco de porcelana. O homem ficou pálido e disse que o boneco havia sido doado anos atrás, após uma tragédia. Ele pertencia a uma família que havia morrido em um incêndio misterioso, e a única coisa que sobrou foi o boneco, encontrado intacto no meio das cinzas. A mãe de Laura, agora aterrorizada, decidiu se livrar do boneco. Ela o colocou em uma caixa e o jogou em um rio próximo. Naquela noite, Laura chorou inconsolavelmente, dizendo que Charlie estava com frio e queria voltar para casa. A mãe tentou acalmá-la, mas, ao entrar no quarto da filha no dia seguinte, encontrou o boneco de volta na cama, molhado e com um sorriso ainda mais sinistro. Desesperada, a mãe decidiu queimar o boneco. Ela o colocou em uma fogueira no quintal e assistiu às chamas consumirem a porcelana. No entanto, assim que o fogo se apagou, ela ouviu uma risada baixa e aguda vinda do quarto de Laura. Ao correr para lá, encontrou a filha sentada na cama, segurando um pedaço de porcelana queimada e sussurrando. Charlie diz que nunca vai embora. A partir daquele dia, Laura nunca mais foi a mesma. Ela continuava a conversar com o boneco, mesmo que ele não estivesse mais visível. A mãe tentou de tudo: exorcismos, ajuda psicológica, até mesmo se mudar para outra cidade. Mas, onde quer que fossem, a presença de Charlie sempre o seguia. Anos depois, quando Laura já era adulta, ela confessou à mãe que Charlie ainda estava com ela. Ele vivia em sua mente, contando histórias e sussurrando segredos sombrios. E, em noites de tempestade, ela ainda podia ouvir sua risada ecoando pelo quarto. E assim, o boneco de porcelana continuou sua maldição, provando que algumas coisas nunca podem ser destruídas e que alguns amigos nunca vão embora. Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas, aparições ou qualquer coisa do tipo. Sempre achei que essas histórias eram exageros, fruto da imaginação de pessoas sugestionáveis. Mas o que aconteceu comigo fez com que eu questionasse tudo. Isso começou há alguns meses, depois que me mudei para uma casa antiga no interior. Era um lugar espaçoso, bem construído, com escadas de madeira que rangiam a cada passo. A casa estava vazia há anos, mas eu gostava da solidão. Pelo menos, até começar a perceber que eu não estava tão sozinho assim. Tudo começou com sons pequenos. No meio da noite, eu acordava com o que parecia ser passos distantes, como se alguém estivesse andando no andar de baixo. Mas quando eu verificava, não havia nada. Os dias passaram e o barulho piorou. Os passos começaram a subir as escadas. Primeiro devagar, um taque, 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 que fazia meu peito apertar. Até que uma noite, os passos aceleraram. Taque, 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 taque. Eles corriam pela escada, até pararem abruptamente diante da minha porta. Eu congelei na cama. A maçaneta não girou. A porta não se abriu. Mas eu sabia. Tinha alguma coisa ali. Esperei o amanhecer sem dormir, fingindo que era apenas minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Certo dia, decidi acabar com aquilo de uma vez. Peguei meu celular e, naquela noite, quando ouvi os passos, apertei gravar e deixei a câmera apontada para a porta do quarto. Dormi mal, mas pela manhã, quando fui conferir a gravação, eu vi, no topo da escada, parado, imóvel, havia alguém. Uma figura alta, completamente escura, sem rosto,
sem forma definida, apenas uma sombra densa, muito mais escura que o resto da casa. E ela estava olhando para mim. Na mesma hora, meu corpo agiu por instinto. Sem pensar, apaguei o vídeo. Eu não queria ver aquilo de novo. Eu queria esquecer. Mas naquela mesma manhã, enquanto tomava café, meu celular vibrou. Era uma mensagem desconhecida, sem nome, sem número, apenas um arquivo de vídeo anexado. Era o vídeo que eu tinha apagado. Meus dedos tremeram quando apertei play. O vídeo era o mesmo. A figura sombria estava no topo da escada. Mas dessa vez, ela não estava parada. Ela descia, devagar, passo por passo. E então, ela sumia da tela. O vídeo ainda continuava por alguns segundos, apenas mostrando meu quarto. Eu estava dormindo, até que, no final do vídeo, ela estava ao lado da minha cama. A gravação terminou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. O que quer que fosse, estava dentro do meu quarto naquela noite. Fugi daquela casa no mesmo dia. Nunca mais voltei. Nunca mais falei sobre isso. Nunca mais tentei entender o que aconteceu. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço os passos. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, ele vai me encontrar de novo. Era uma noite fria de outono quando eu e meus amigos decidimos explorar a velha casa abandonada na beira da cidade. Éramos 5, eu, minha melhor amiga Ana, o casal Lucas e Marina e o sempre cético Pedro. A casa era conhecida por histórias macabras. Diziam que o antigo dono, um homem solitário e recluso, havia cometido suicídio ali décadas atrás. Desde então, o local era evitado por todos e até os mais corajosos se recusavam a entrar. Nós, é claro, não acreditávamos em fantasmas. Para nós, era apenas mais uma aventura. Levamos lanternas, um pouco de comida e, por sugestão de Marina, um tabuleiro Ouija que ela havia encontrado no sótão da avó. Vamos dar um susto no Pedro, ela diz, rindo. Pedro, como sempre, apenas revirou os olhos. Quando chegamos à casa, o ar parecia mais pesado. As árvores ao redor sussurravam com o vento e a estrutura de madeira rangia como se estivesse viva. Entramos pela porta dos fundos, que estava semi-destruída, e nos acomodamos na sala principal. O chão estava coberto de poeira e as paredes tinham papéis de parede descascados. No centro da sala, colocamos o tabuleiro Ouija sobre uma mesa velha e nos sentamos ao redor. Marina explicou as regras: colocar os dedos levemente sobre o ponteiro, fazer uma pergunta e esperar. E, o mais importante, ela disse, nunca, jamais, digam adeus antes de encerrar o jogo. Caso contrário, o espírito pode ficar preso aqui. Começamos com perguntas bobas, rindo e zombando das respostas. Mas então, algo mudou. O ponteiro começou a se mover sozinho, lentamente, formando palavras. Perguntamos quem estava conosco e o ponteiro soletrou. O silêncio tomou conta da sala. Até Pedro parecia perturbado. Ana, tentando aliviar a tensão, perguntou: como você morreu? O ponteiro se moveu rapidamente. FOJ. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente. Nossos sopros formavam nuvens de vapor no ar e as lanternas começaram a piscar. Lucas sugeriu que era hora de ir embora, mas Marina insistiu em fazer mais uma pergunta. O que você quer? Ela perguntou. O ponteiro se moveu de forma frenética, soletrando Velcesse,
Foi quando ouvimos o primeiro barulho, um som de passos lentos e arrastados vindo do andar de cima. Todos congelamos. Pedro tentou convencer a todos de que era apenas o vento, mas então os passos desceram as escadas, cada vez mais altos e próximos. Ana começou a chorar e Lucas gritou: "Vamos embora agora." Mas Marina, com uma expressão assustada, sussurrou: "Precisamos encerrar o jogo. Temos que dizer adeus." Colocamos nossos dedos no ponteiro novamente, mas ele não se movia. Tentamos dizer adeus, mas as palavras pareciam presas em nossas gargantas. Foi então que a porta da sala se fechou com um estrondo e as lanternas se apagaram. No escuro, ouvimos uma voz sussurrando: "Agora é a sua vez." Corremos em pânico para a porta, mas ela estava trancada. Os passos estavam agora na sala e conseguimos ouvir uma respiração pesada e rouca. Ana gritou e Lucas começou a bater na porta, tentando arrombá-la. Foi Pedro quem encontrou uma janela quebrada e nos ajudou a sair. Nunca corremos tão rápido na vida. Quando chegamos ao carro, olhamos para trás e vimos uma figura encapuzada parada na janela da casa, observando-nos. No dia seguinte, decidimos nunca mais falar sobre o que aconteceu. Mas algo mudou em nós. Ana começou a ter pesadelos todas as noites, acordando gritando sobre o homem no fogo. Lucas e Marina terminaram o relacionamento, dizendo que não conseguiam mais ficar juntos sem sentir uma presença sombria ao redor. Pedro, o cético, começou a carregar um crucifixo e evitava lugares escuros. E eu? Bem, eu ainda sinto que algo nos seguiu daquela casa. Às vezes, quando estou sozinho, ouço passos atrás de mim e sinto um frio repentino. E, em noites de tempestade, quando o vento bate nas janelas, juro que ouço uma voz sussurrando: "Agora é a sua vez." E assim, o jogo que começou como uma brincadeira terminou em uma maldição que nenhum de nós conseguiu escapar. A casa ainda está lá, abandonada e silenciosa, esperando pela próxima vítima que ousar invocar o espírito do homem que morreu no fogo. Eu sempre trabalhei como taxista. Dirigir pelas ruas da cidade, conhecer pessoas e ouvir suas histórias era algo que eu amava. Mas há um acontecimento que nunca vou esquecer, não importa quantos anos se passem. Foi naquela noite chuvosa de inverno, quando peguei uma passageira que mudou minha vida para sempre. Era por volta das 23 horas e a chuva caía forte, quase impossibilitando a visão da estrada. Eu estava prestes a encerrar meu turno quando recebi uma chamada pelo rádio para buscar uma passageira em um ponto específico na Rua das Flores, uma área antiga e pouco movimentada da cidade. Quando cheguei, vi uma mulher vestindo um casaco longo e um chapéu, parada sob a luz fraca de um poste. Ela acenou para mim e entrou no carro sem dizer uma palavra. Ela parecia jovem, mas seu rosto estava pálido e triste, como se carregasse um peso enorme. Quando perguntei para onde ela queria ir, ela sussurrou um endereço em um bairro distante, quase na zona rural. Fiquei um pouco relutante, pois era longe e a estrada era deserta, mas decidi aceitar. Afinal, eu precisava do dinheiro. Durante o trajeto, tentei puxar conversa, mas ela não respondia. Apenas olhava pela janela, como se estivesse em transe. A chuva batia no carro e o silêncio dentro do veículo era quase opressivo. Em um determinado momento, senti um frio estranho, como se o ar-condicionado estivesse ligado no máximo, mas eu nem sequer tinha tocado no controle. Quando chegamos ao endereço, uma casa antiga e aparentemente abandonada, virei para trás para avisar que havíamos chegado. Para minha surpresa, o banco estava vazio. A passageira havia sumido. Olhei em volta, pensei que talvez ela tivesse saído sem que eu percebesse, mas a porta estava trancada. Meu coração acelerou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Decidi ligar para a central e relatar o ocorrido. O operador, um homem mais velho chamado Jorge,
ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Você pegou uma passageira na Rua das Flores, não foi?" "Meu amigo, você não é o primeiro a relatar isso. Há anos, uma jovem morreu ali, atropelada por um motorista bêbado. Dizem que ela ainda aparece, tentando voltar para casa." Fiquei em choque. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Jorge me aconselhou a ir para casa e descansar, mas eu não conseguia parar de pensar naquela mulher. No dia seguinte, decidi investigar por conta própria. Voltei ao endereço onde ela havia pedido para ir e descobri que a casa pertencia à família dela. A mãe da jovem ainda morava lá, embora estivesse muito doente e raramente saísse. Bati na porta e uma senhora idosa e frágil atendeu. Quando expliquei o que havia acontecido, ela começou a chorar. "Era minha filha", ela disse. "Ela morreu há 10 anos, mas nunca conseguiu descansar em paz. Às vezes, eu ainda a vejo parada na rua, esperando por alguém que a leve para casa." Aquilo me deixou arrasado. Prometi à senhora que faria algo para ajudar. Naquela noite, voltei à Rua das Flores e parei no mesmo local onde havia pegado a passageira. Desta vez, não havia ninguém lá, mas eu sabia o que precisava fazer. Dirigi até o endereço dela e, ao chegar, disse em voz alta: "Você está em casa agora. Pode descansar em paz." Desde então, nunca mais tive uma experiência sobrenatural. Mas, às vezes, quando estou dirigindo sozinho em noites chuvosas, sinto um frio repentino no carro e olho pelo retrovisor, esperando ver algo. E, embora eu nunca mais tenha visto a passageira fantasma, sei que ela finalmente encontrou paz. E assim, aquela noite chuvosa e sombria se tornou uma lembrança que carrego comigo, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que, às vezes, os espíritos precisam apenas de uma carona para encontrar o caminho de volta para casa.